E agora eu gostaria de agradecer, em nome do nosso presidente Celso Nogueira, do Sindicato Rural de Cuiabá, a ele por ter aceito o convite para que pudesse estar conosco nessa manhã. Álvaro de Carvalho, publicitário, empresário de comunicação, marketing e atual presidente da ABAP, Mato Grosso, Associação Brasileira das Agências de Publicidade, conselheiro titular do CONAR, Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária, diretor executivo da Sou Propagandas, uma das principais agências no agro brasileiro. Senhoras e senhores, por gentileza, nossos aplausos, vamos receber Álvaro de Carvalho. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Eu sou da roça e na roça bom dia tem que ser com força. Bom, primeiro, duas coisas. A primeira é que é uma honra estar aqui. Estou me sentindo muito prestigiado de ter sido convidado e poder estar aqui falando um pouco com vocês. A segunda é que eu não sou palestrante, eu não tenho a desenvoltura da Ana. Então eu organizei algumas coisas assim para a gente começar a conversa, mas eu queria poder contar com a contribuição de vocês para que a gente transforme isso aqui num bate-papo. Então, eu queria que vocês ficassem muito à vontade para perguntar, que vocês me ajudassem a conduzir esse bate-papo aqui, porque eu tenho muito causo para contar de comunicação no setor, e porque eu gosto de contar e gosto muito de ouvir também. Bom, meu nome é Álvaro, gostei daquele negócio da Ana, né? Para quem tem deficiência visual, eu tenho 1,90 m, sou loiro, tenho olho azul e pareço muito com o Rodrigo Hilbert. A Ana perguntou aqui, a maioria da zootecnia, é isso? Todo mundo aqui é zootecnista? Vai ser zootecnista? Pô, legal, nós temos alguma coisa aí que eu acho que vocês vão gostar. Qual que é a minha função no setor? Eu não falo pelo setor, eu nunca trabalhei para a classe como um todo, eu trabalho dentro da classe já tem um bom tempo. Então, assim, eu sou advogado daqueles entes, não só do agro, mas principalmente do agro, que me contratam para falar bem deles. Então, até vou colocar uma foto bonita aí, ó. Essa foto aqui foi tirada para valor econômico de uma matéria que ela fez de comunicação no agro. E a gente tem algum tempo de experiência, principalmente eu dirijo essa agência, que há 20 anos está na aba do agro, como todo o resto do Brasil, então não tem porque ter vergonha disso. E a gente trabalha para algumas marcas que vocês possivelmente conhecem, se vocês já estão vivendo um pouco o setor. Então, nesses 20 anos, essas são algumas só, foi o que cabia no slide, dava para ver. Então, tem algumas empresas aí que vocês conhecem, e a maioria dessas marcas foram desenhadas, inclusive, por nós. Inclusive essa aqui. Essa aqui a gente teve, inclusive, a honra e o prazer de desenhar. Essa aqui da Expo Agro. Esses 20 anos, né, fazendo propaganda para essa turma, e comunicação como um todo, porque a propaganda, como vocês também devem imaginar, vocês vão olhar assim, pô, para que eu preciso fazer propaganda no agro, né? Principalmente um cara que produz soja. A primeira reunião que eu fui para tentar ser contratado por uma empresa do setor, um conselheiro dessa empresa falou assim, tá, quantos reais você vai botar mais na saca de soja que eu vendo? Aí fui tentar explicar, né? Fui falar com ele assim, olha, na venda eu não ponho nenhum centavo, mas, no que eu fui falar mais, então acabou, tchau, vai embora. Me botou para fora da empresa. Aí no caminho, o diretor de RH me chama e fala assim, olha, quero ouvir o que você tem para dizer. E aí eu disse para ele, olha, na soja eu não consigo fazer vender mais caro. É um commodity, está lá na Bolsa de Chicago, vocês acompanham lá, mas eu consigo, com políticas e programas de comunicação interna, eu consigo botar o real a mais na tua última linha do balanço. Eu consigo te ajudar a reduzir turnover, a captar talento, aumentar a produtividade, reduzir acidente. Eu consigo fazer isso com a comunicação sistematizada dentro do negócio. Como? Fazendo propaganda para os seus funcionários, né?
Então, fazendo propaganda para os seus fornecedores, fazendo propaganda para as pessoas que vocês têm perfil. Então, vocês são da zootecnia. Então, amanhã você vai ser técnico de uma associação, por exemplo, tem que ter propaganda, tem que ter comunicação. O pecuarista lá, acho que a maioria vai para o boi, né? Na zootecnia, a maioria vai para o boi, né? Ele tem que saber que... Estou errado? A maioria não vai para o boi? Vai, né? Vai para o boi, né? É o que dá mais dinheiro, né? Então, o pecuarista, uma vez aqui, inclusive só fazer um registro rápido aqui, algumas entidades bacanas que vocês, inclusive, vão conhecer, precisam conhecer, que são muito úteis para a sociedade e para o agro, né? Fazer uma referência às pessoas que estão aqui. Eu vi o Olinto do Senar, o Xisto Bueno do Fórum Agro, agradecer aí a presença e registrar mais quem. Deixa eu... Me ajudem aqui, meninas. A Maria Helena, eu vi também que era da Estância Bahia há muito tempo, hoje está no Malai. A associação ela precisa fazer com que o pecuarista, inclusive o último dado que eu tive, foi o Chico Manzi, me passou, já tem um tempinho, eram 104 mil pecuaristas em Mato Grosso. Vocês fazem ideia desse número? É gente a beça criando boi, né? E num estado que tem 3,5 milhões agora de habitantes, né? Então, ter 104 mil pessoas criando como pecuaristas é um número muito grande. E qual que é a minha função? Eu me comunico para esses públicos. Então, alguém me contrata, assim como vocês amanhã vão precisar se comunicar para eles. Porque vocês, quando viram profissionais, vocês viram um negócio. Assim como eu sou um negócio como profissional. E o objetivo desse negócio, a gente tem vários propósitos, mas o objetivo é dar lucro. Se você não der lucro como zootecnista, você vai seguir outra carreira. Se eu não der lucro como publicitário, vou seguir outra carreira. Mas eu vou mostrar para vocês aqui como que o agro é interessante, um pouco dessa experiência no agro, e eu vou começar como que eu cheguei no agro. Eu fui fazer uma campanha, eu vim para Cuiabá com 16 anos, né? E aí, a propaganda muito forte aqui era propaganda de varejo. Então, assim, você tinha na época crescendo e fazendo propagandas assim muito boas, empresas como Gabriela, Citilar, Comper, Tecelagem Avenida, né, Avenida. Você tinha empresas assim muito legais que anunciavam bastante, e a propaganda de Mato Grosso era muito boa no varejo, boa mesmo. E era só o que se fazia. Esquece, o agro não passava perto. Também naquela época o agro não era o agro, né? E aí, um cliente me liga, sexta-feira, 8 horas da noite, e estava tendo a Expo Agro, e aí ele fala assim para mim, Álvaro, cara, desculpa aí te ligar essa hora, mas eu acabei de fechar uma participação, amanhã vai ter um leilão da Brahma, e eu preciso anunciar lá, era uma gráfica, ele era o dono de uma gráfica. Cara, eu preciso colocar um folheto, colocar uns banners lá, mas eu precisava que você desse um jeito, que amanhã é meio-dia o leilão. Eu falei, vamos embora, né? Virei a noite fazendo, e na época o Zeca Pagodinho era o garoto propaganda da Brahma. Vocês não vão lembrar disso aí, vão? Estava em tudo que era comercial, o Zeca Pagodinho. E aí eu peguei a foto do Zeca Pagodinho, coloquei, fiz um anúncio. Quem entende de cerveja bebe Brahma, quem entende de impressão liga para print. Pá. Aquela campanha bonita, o leilão da Brahma. Aí, 5 horas da manhã, mandei um e-mail para ele com as peças, com tudo para produzir. Fui dormir, né? Semana puxada. Quando foi 8 horas da manhã, meu telefone começa a tocar. Eu atendo o telefone e está ele lá, bravo comigo. Me xingou de tudo que era nome. Porque o problema era o seguinte, gente, que o leilão da Brahma não era o leilão da Brahma, era um leilão de Brahman. E aí vou eu tentar corrigir o tamanho da cagada. Mas essa acho que foi a primeira propaganda que eu fiz assim para um evento que eu me lembro do agro. Mas acho que no final acabou dando certo. Eu fiz algumas depois que funcionaram. Tem uma diferença grande, né? E qual que é o meu objetivo com isso? É mostrar que ninguém manja o agronegócio inteiro. Porque o pessoal das capitais hoje tende a falar que o agro é um mundo à parte. Mas o agro não é um mundo à parte. O agro são vários mundos à parte.
Vocês que estão entrando um pouco agora na pecuária, embora hoje a integração pecuária-lavoura está muito forte, né? Mas é outro mundo diferente da produção de soja, que é outro mundo diferente um pouco da produção de algodão. Isso eu estou falando só da nossa aqui do Mato Grosso. Quando você vai para o sul de Minas ver o café, quando você vai para o Paraná, um modelo até de grãos assim muito estruturado em cima de cooperativas, o agro é gigante e não tem como entender de tudo. Mas tem alguns caminhos importantes que vocês vão acabar seguindo na profissão de vocês. E o que eu vou tentar contribuir com vocês aqui é porque tem um ponto que eu acho que é mais importante do que entender de agro. E acho até que eu entendo assim um pouquinho já, depois de tanto tempo trabalhando com isso. Mas vamos lá, vamos começar a falar. A Ana estragou a brincadeira que eu queria fazer com vocês aqui. Cadê a Ana? Já foi, né? Tá bem, porque ela está grávida, ia ficar feio eu agredir uma mulher grávida aqui, né? Mas assim, eu ia falar com vocês se vocês sabem qual é o setor do agro brasileiro, que é o quarto maior do mundo, que movimenta 30 bilhões de reais, que emprega mais que a indústria automobilística e é a nona potência econômica do agro brasileiro. Vocês fazem ideia de que setor que eu estou falando? Vocês não prestaram atenção na palestra da Ana, gente, pelo amor de Deus. Que setor que eu estou falando aqui? Cavalo. Vocês faziam ideia disso aqui antes de entrar na zootecnia? Vocês faziam ideia que as associações brasileiras de cavalo, que são gigantes, a Mangalarga Machador, Quarto de Milha, só pode ser veterinário ou zootecnista para ser técnico das associações? Vocês fazem ideia disso? Olha o tamanho desse setor que vocês não conheciam, vocês estão na zootecnia. Esse setor eu conheço um pouquinho, porque eu cresci nele. Eu fui criado na roça, minha mãe mexia com gado leiteiro, na divisa do Rio com Minas, propriedades muito pequenas, aquele leite na época que nem era ordenha mecânica, era ordenha manual, no alto da serra, frio para dedéu, e 6 horas da manhã estava tirando leite. Isso aqui foi 5 minutos buscando foto minha antiga. Acho que mais da metade das fotos eu estou agarrado num cavalo. E eu sempre gostei muito de desenhar. Então, minhas duas paixões na vida eram cavalo e desenho. Quando não estava na roça para casa desenhar, estava desenhando cavalo, que é uma paixão. E eu tive, agora vocês, isso não fazia parte da minha fala, mas como vocês zootecnistas, né? Então, para vocês verem, ó, as festas dos meus amigos eram do He-Man, dos Transformers, né? A minha era de cavalo, tá vendo? Isso aqui era o dia de uma festa de aniversário minha. Minha mãe e meu pai faziam isopor os cavalos, a cerquinha para mim. E era a minha paixão, sempre foi. E aqui eu comecei a aprender a trabalhar com a mão, a desenhar, a pintar e tal. Eu acho que eu tinha 2 caminhos ali. Eu vivia na roça. Aí quando eu tinha ali uns 14, 15 anos, eu descobri um negócio na cidade que até hoje eu acho um pouquinho melhor que cavalo e que desenhar, que eram as meninas. Aí eu fui embora para a cidade e me distanciei um pouco da roça. E aí, com 16 anos, eu vim para o Mato Grosso. E acabei ficando um pouco longe da minha paixão, que era essa. Mas paixão, vocês sabem como é que é, né? Não vou usar aquele dito popular antigo, que é super pejorativo, de mau gosto, vulgar, mas paixão fica. Então, com o tempo, eu entro na publicidade, a publicidade foi muito generosa comigo, eu consegui fazer coisas legais, e eu consegui voltar para a minha paixão, que é criar cavalo. E está aqui, inclusive, o vice-presidente do Sindicato Rural, que compartilha da minha paixão, ele mais para o Pantaneiro, eu hoje mais para o Mangalarga Machador. E aí eu tive o privilégio de ser o fundador. Inclusive chegou o presidente do sindicato aqui, bem-vindo. Obrigado, presidente. Estou falando do cavalo. E aqui só tem zootecnista. E aí eu vim ser o refundador do núcleo do Mangalarga Machador aqui no estado, que é a maior associação brasileira, que é a terceira maior raça de cavalo no mundo. E fui presidente por 2 mandatos desse núcleo, continuo criando. Inclusive, a semana que vem, está indo para a Nacional do Mangalarga Machador. Vocês que são zootecnistas têm que saber, viu? É o maior evento de uma única raça no mundo. Dá 250 mil pessoas, 2 mil animais competindo. E é a primeira vez que vai ter uma égua mato-grossense em 74 anos da prova, competindo lá.
E por sorte do destino, é uma égua de criação minha. Mas ali está eu com meu filho, esse é um cavalo também de criação minha. O nome do Aras é super criativo, é o mesmo nome da empresa, chama Soul, que significa alma. Só que é o seguinte, gente, falei para vocês, ele movimenta 30 bilhões e eu não duvido, porque o tanto que eu gasto com um cavalo, ô desgraça, eu não consigo ganhar dinheiro. Os técnicos ou tecnistas que vão lá ganham, veterinário ganha, freteiro ganha, peão ganha, mas eu gasto nessa desgrama. E o problema é que eu estou ensinando para o meu filho essa paixão, né? Mas eu tenho uma sorte que enquanto eu estou ensinando ele a gastar dinheiro no campo, a mãe dele ensina ele a ganhar, né? Então ela vai com os bois, com a lavoura. Eu sou casado, assim como a Ana, com uma produtora rural. E sou um pequeno produtor rural também. Registrar aqui a presença do eterno presidente do sindicato, Jorge Pires de Miranda, e do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Obrigado pelo prestígio. Então, o campo sempre esteve muito perto. E aí, quando eu estava fazendo propaganda para o varejo aqui, me incomodava muito como que nada do agro era relevante para o setor de comunicação. Não tinha dinheiro do agro na propaganda mato-grossense. E aquilo me incomodava muito. E eu comecei a tentar achar um caminho para fazer com que aquele mercado, com esse mercado do agro, que já era o maior mercado aqui em Mato Grosso, a vocação já era isso. Registrar também, Denise, pronuncia seu sobrenome aqui que eu te conheço. Não, é Niederauer, eu falei certo? Também jornalista da nossa capital aqui. Então, gente, me incomodava muito que o agro não gastava dinheiro no meu setor de propaganda, e era o maior setor, era a maior vocação de Mato Grosso. Vocês não acham curioso? Vocês estão no estado que já tinha uma vocação, beleza, as empresas não eram as empresas que são hoje, não eram conhecidas, eram pequenas, era outro mundo. Mas vocês estão numa região onde tem uma vocação, onde aquele maior mercado é grande. Você trabalha num setor que é fundamental, que é um pilar da gestão. Amanhã vocês vão se formar, vocês vão para o mercado. Ai de vocês se vocês não se comunicarem. Vocês vão quebrar. E quebra como profissional. E aquilo me incomodava. Então eu comecei, como eu tinha essa ligação, eu sempre gostei do setor, eu venho dele, como eu mostrei para vocês, eu comecei a tentar achar caminhos para eu criar valor para esse setor. E aí tem um grande erro que a gente comete. O pessoal que não conhece o setor, isso acontece em qualquer setor, tá? O cara de fora, ele só conhece o setor dele. A gente tem um péssimo hábito, principalmente nós brasileiros, que a gente critica o que os caras estão fazendo dentro do trabalho deles. A gente não conhece a realidade deles, a gente não conhece as dificuldades, a gente não conhece o nível de conhecimento que eles têm e a gente simplesmente critica. E naquela época eu tentei ter uma postura um pouco diferente. Eu falei assim, eu preciso contribuir com esse setor. Como é que eu posso ajudar eles? O que eles querem? O que eles precisam que eu, como profissional de comunicação, consigo levar? Eu consigo ofertar, gerar valor. E aí, naturalmente, quando eu gero valor, eu compartilho o resultado, né? Então, eu comecei com algumas dessas empresas. A primeira mesmo que eu tive contrato foi o Grupo André Maggi, na época. Ainda estava em Rondonópolis com a sede. Não era uma empresa pequena, mas não era uma empresa gigante. E isso já tem 18 anos. Foi a primeira empresa que eu tive contrato, mesmo. E de lá para frente a gente começou a fazer para muitas daquelas que eu mostrei para vocês, que é multinacionais e tal, de tudo que é natureza que vocês imaginaram. Então o objetivo é esse, é mostrar um pouco que tem coisa mais importante para a gente entender do que agro, do que de ganhar dinheiro. E o agro precisa entender isso como setor, se ele quiser melhorar a sua comunicação. Tem coisa mais importante que o agro. E o que é esse mais importante que o agro? É gente. O agro não vai se comunicar vomitando as crenças do agro. Ele vai conseguir se comunicar no dia que ele passar a entender de gente. E esse é meu expertise. Eu não entendo de agro, eu entendo de gente. Eu pesquiso o tempo todo comportamento de consumo. O que as pessoas dão valor, o que elas estão dispostas a gastar dinheiro,
o que elas saem de casa, o que faz diferença na vida delas, o que elas consomem nas horas vagas. Esse é o meu trabalho. E é isso que eu busco, que eu dedico os dias, praticamente todos da minha vida, fora aqueles que eu busco para entender de cavalo, é para entender de gente. Isso não sou eu que estou falando, isso é toda a ciência da comunicação. Eu sempre gosto de citar que hoje vocês vão comprar livros, vocês vão ver mentorias no YouTube, vão fazer masterclass, né? E aí os caras vão te falar, você vai pegar o marketing na era pós-digital. Excelente obra. A base, o conceito que está lá, você pode ler o volume 3 da Arte Retórica do Aristóteles, que está a mesma coisa escrita em outras palavras. Qual que é o expertise da comunicação? Observar comportamento e observar gatilhos que consigam mudar esse comportamento, ou influenciar esse comportamento. Simples assim. Qual que é o problema do agro? Ele não observa o comportamento das outras pessoas. Ele acha que todo mundo tem que replicar o comportamento dele. Isso não é assim. Eu acabei de falar para vocês, não existe um mundo agro. Existem vários mundos do agro. Do mesmo jeito que não existe um mundo da quebrada, existem vários mundos da quebrada. Não existe um mundo da favela, existem vários mundos da favela. E a gente hoje tem recursos, inclusive procedimentais, a gente tem conhecimento, tem capacidade de entender de forma individualizada esses meios. O meu meio é mídia. Mídia vem da palavra média, que é meio. Por que isso? Média. Eu jogo no meio. Eu pego o que todo mundo aqui tem mais ou menos em comum, miro lá e atiro. Hoje, inclusive, com o advento da inteligência artificial, mas não só com isso, já há um bom tempo, a gente tem condições de fazer uma comunicação personalizada, uma para cada um de vocês, no momento que cada um de vocês é mais propício. E não ficar esperando o intervalo do Jornal Nacional ou do Fantástico, igual a gente fazia antigamente, para lançar uma campanha que tinha muita gente. Inclusive, eu trouxe aqui, depois vou mostrar para vocês, se vocês quiserem ver, 2 campanhas do Dia do Agricultor, que vocês vão ver em primeira mão, que vão entrar no ar esse fim de semana. Aí a gente fala que o agro nos comunica, ele nos comunica para fora, né? Só a Sou, que é a empresa que eu dirijo já tem um tempo, ela fez 26 mil peças para empresas do agro nesses 20 anos, mais ou menos, aproximadamente. Puxei no sistema, deu 26 alguma coisa. Cada peça, isso aqui é uma peça publicitária. Então pode ser um crachá desse, pode ser um relatório de sustentabilidade, pode ser uma revista, pode ser um site, pode ser um aplicativo, a gente faz tudo isso lá. Inclusive, quando vocês se formarem, vocês vão precisar de uma boa marca, de um cartão de visita, de um site. Cartão de visita digital, para mandar bonito pelo WhatsApp. Me procurem, esse é o meu trabalho. Então, a gente fez 26 mil peças para essas empresas do agro, a maioria delas para muitas daquelas que eu mostrei para vocês ali. Então, assim, não é que o agro não se comunica. Acho que para fora, há 20 anos eu venho falando que eles comunicam mal para cacete. Mas dentro, nenhum setor ocupa um tamanho como esse que ocupa, se ele não faz mais ou menos bem feito o que eles propõem a fazer. Então, o agro é bom. E eu falo isso porque vocês viram ali, eu trabalhei e trabalho para empresas de todos os setores, nacionais, multinacionais. E quando eu comecei a trabalhar para essas empresas brasileiras do agronegócio, eu fiquei, primeiro, positivamente surpreso com a governança. Vocês sabem o que é governança? Vocês prometeram que iam me ajudar. Eu comecei a ver mais processos, procedimentos, mais comprometimento, inclusive com aspectos de sustentabilidade, nessas empresas do agro, mais as empresas do agro do que nas multinacionais que eu trabalhei. Exceto a Toyota, que foi uma empresa que eu fiz Hilux por muitos anos, que tinha processos, eles têm uma cultura de processo, né, que chama inclusive toyotismo. Mas tirando isso, empresas inglesas, americanas, no meu dia a dia, eu dentro daquelas empresas eu vi, e as empresas de Mato Grosso davam aula. A Sou foi a primeira agência no Brasil a ter compliance. Não é porque eu quis, porque eu achava bonito, isso é um custo, isso é um saco. Mas porque uma empresa do agro brasileira falou assim, se você, que é meu parceiro, fornecedor, eu tenho um contrato de um tema estratégico, se você não tiver compliance, você está fora. Porque para a gente só vai trabalhar quem tem compliance. E por aí vai.
E assim a gente foi crescendo, a gente foi se profissionalizando, e eu falo isso abertamente, muito mais observando e copiando empresas brasileiras do agro. E a sede dessas empresas de se organizar, elas não são as maiores do país à toa. Não tem 26% do PIB brasileiro. O Brasil hoje é a 9ª economia do mundo, a 8ª? Nós estamos falando de 1/4 de uma das maiores economias do mundo, diretamente ligada ao agro. E o PIB da minha empresa, por exemplo, que eu contribuo no PIB, não liga para o agro, mas 60% do que eu faturo vem diretamente do agro. Eu não sou uma empresa de agronegócio. Meu tempo está acabando aqui. Eu continuo ou eu interrompo? Bom, vou terminar rapidinho aqui, então. Então, a gente faz todo tipo de peça, porque comunicação, como a Ana disse, se dá em todo tipo de momento. Então, desde peças trianguladas, influenciadores falando das marcas, dos produtos, enfim, a gente faz. Para funcionário, depois eu posso contar, se vocês quiserem ouvir, casos de como empresas melhoraram performance, lucro, enfim, com ações de comunicação direta mesmo, que é o que eu faço propaganda com cara de propaganda. Fazemos também ações de guerrilha, tal, mas a gente não pode ter vergonha ou medo de se comunicar, de fazer propaganda mesmo, de colocar a marca na rua, enfim. Aí, uma dúvida, né, que eu até coloquei aqui. Vocês fazem ideia de qual tema que os clientes do agro da Soul mais anunciaram nos últimos 10 anos? Eu fui buscar essa quantidade lá. Por tema. É para vender defensivo. Ó, eu mostrei para vocês, trabalhei para John Deere vendendo maquinário, trabalho para várias empresas que vendem defensivo, outras várias que vendem semente, outras várias que vendem fertilizantes, empresas que comercializam isso, trades que transportam. O que vocês acham que uma agência que faz muita coisa para o agro mais fez para o agro nos últimos 10 anos? O que vocês acham? Chuta aí. Vocês prometeram que ia ajudar, gente, pelo amor de Deus. Pode falar, estou aqui falando, passando vergonha aqui sozinho, aqui faz 1 hora. Passem vergonha comigo. Chuta, fala qualquer coisa, não tem certo e errado, não. Sustentabilidade, aqui, ó, já temos um voto. Sustentabilidade. Quem acha que é sustentabilidade que o agro mais falou? Quer dizer, não é que o agro mais falou. O agro da Soul mais falou. Alguém me dá um segundo tema? Tecnologia, boa. Quem acha que tecnologia foi o tema mais anunciado pelos nossos clientes do agro? Participação em eventos agro. Mas vocês sabem qual foi? Essa palavra é difícil aqui, employer branding. Foi o que a gente mais fez nos últimos 10 anos. E isso para vocês que estão entrando no agro é sensacional, sabe por quê? O maior desafio do agro hoje é contratar. Hoje não, há 10 anos. Há 10 anos. Isso é um recorte de 10 anos. E são muitas ações. E a gente tem uma estimativa que quase 30% das vagas disponíveis em empresas do agronegócio em Mato Grosso não estão preenchidas. Olha que mar de oportunidade. Não é à toa que Mato Grosso, de um censo para o outro, foi o estado que mais cresceu, e não por índice de natalidade, por índice de migração. A gente está tendo que buscar pessoa fora, gente fora, e gente boa. E depois, se vocês quiserem, eu conto para vocês uns casos de como a gente, com comunicação, conseguiu atrair mão de obra melhor, concorrer, melhorar a performance, concorrendo com mão de obra, enfim, tem bastante coisa aí que dá para falar. Como eu dizia para vocês, todo tipo de comunicação, filmes e tal, relatórios, aplicativos. Então, o agro se comunica bem, e ele faz muito dinheiro com isso. Porque se não se comunicasse, ele não teria resultados tão interessantes e potentes como tem, inclusive, não só em relação a commodity. Commodity é necessidade, as pessoas vão atrás. Mas eu falo concorrencialmente, né? Falo empresas daqui, ou brasileiras, ou de Mato Grosso, concorrendo em nível de igualdade com multinacionais, com empresas robustas, antigas, enfim. Isso se dá também com um trabalho de comunicação eficiente. E a Ana até mostrou um número interessante, que é o número da Aberge, né, que vocês viram ali,
que só 6% das empresas do agro brasileiro investem mais de 6 milhões, uma parte ali até 500 mil, né? E muitas delas nem têm orçamento para o agro. Quando eu entrei há 20 anos, as empresas do agro, eu vou chutar aí que 99% delas não tinham orçamento de agro, de comunicação, não tinham departamentos e profissionais de comunicação. O desafio nosso dentro das empresas era fazer tudo. Meu primeiro contrato com o Grupo André Maggi foi um contrato de R$800 para fazer cartaz para festa de funcionário. E é assim, você entra, mostra a oportunidade que você tem valor, e esses caras estão sedentos por valor, estão sedentos por boas oportunidades que vocês gerarem. E não precisa nem inovar para isso, leve algo bom de útil para o negócio. Né? Então, enfim, são alguns casos que eu vou lembrar, se vocês quiserem eu falo para frente. Tem o caso da motosserra de ouro da Maggi, que ela recebe, e aí anos depois ela já é reconhecida como a principal empresa no mundo em práticas de sustentabilidade no setor, né? Tem coisa legal para falar. Tem o caso da Fiagril, que foi comprada por um grupo chinês, os produtores começaram a achar que os chineses queriam tomar as terras deles, e a empresa quase quebrou, e ano passado ela fatura 6 bilhões de reais, voltando a ter margem, crescendo, então tem um caso legal. A agricultura regenerativa da Schaeffer, que é pioneira em agricultura regenerativa de larga escala. Você tem novela da Globo hoje falando em agricultura regenerativa, graças a um trabalho que a gente fez. Tudo Mato Grosso. E eu trouxe aqui, essencialmente, empresas mato-grossenses, só uma de fora. A primeira big recuperação judicial do agro, que foi a da Bom Jesus, foi uma recuperação de quase 4 bilhões de reais. O agro tremeu quando eles anunciaram essa recuperação, e nós fomos contratados no meio dela, então tem histórias muito legais para contar. A gente tem o caso de a gente fortalecer uma marca de uma empresa que nem tem cliente no Brasil, não tinha na época, para conseguir melhorar resultados de performance. Enfim, tem bastante coisa. Se vocês quiserem, depois me perguntem, que eu vou ter muito prazer em contar os causos, como eu disse para vocês. Tem da Adamar, que é uma empresa israelense, que hoje faz parte do maior grupo de químicos do mundo, que também é nossa cliente, que é a ChemChina, e a Adamar é uma empresa de genéricos, né? E aí é legal, porque o genérico é commodity, você vende ali, margem apertada e tal, e ela resolve se posicionar com produtos de alto valor agregado, principalmente em fungicidas, e aí contratou a gente para fazer esses produtos, essas marcas, lançar produtos, assim, tem histórias muito legais para contar para vocês. Bom, esses são alguns, assim, mas daquelas empresas todas ali, tem causa bom para a gente trocar. E aí, como eu prometi para vocês, para encerrar, eu vou mostrar para vocês 3 peças, vocês vão ver em primeira mão, que são de alguns clientes, tinham mais, eu separei 3 que estão saindo esse fim de semana, porque a gente tem o Dia do Agricultor agora, dia 28, e embora eu seja muito contrário a essa comunicação de data comemorativa, ela normalmente funciona muito pouco. O Dia do Agricultor é quase ele tem virado, e a gente começou isso lá atrás, quase que um movimento como um Natal, guardadas as devidas proporções, onde todo mundo resolve falar bem do agro. É um momento interessante, né? E aí a gente entra nessa onda um pouco. E como eu disse para vocês, eu não faço comunicação do setor, eu faço comunicação para empresas que lucram no setor, né? Então, muitas das vezes eu faço uma comunicação para o produtor. Então, vou mostrar para vocês aqui, depois vocês fiquem à vontade para criticar, falar que vocês gostam, não gostam, porque ainda dá tempo de mudar. Cada geração tem um modo de alcançar seus objetivos. E no campo também é assim. Tradicional ou moderno, que vale por em prática o que planejou. Suas conquistas podem estar a um clique de distância ou num aperto de mãos. O importante é contar com quem acredita nos seus planos. Diferentes gerações, a mesma força. Para todas elas, conte com a gente. A Maggi. Esse é um trabalho que a gente começou do reposicionamento, a Maggi, vocês conhecem, é uma trade, até esse nome foi dentro do nosso trabalho, né? Antigamente chamava Grupo André Maggi, um pouco até para mostrar do que a gente pode fazer, faz nome, marca, tudo. Onde a empresa se comunica, um profissional de comunicação atua, e é importante que tenha um profissional de comunicação ajudando vocês nisso. A Maggi é uma trade, ela compra dos produtores aqui e revende no mercado externo. Só que ela começa a ter um novo posicionamento, ela começa a ter serviços e produtos
para serem vendidos aqui, que antes não tinha, né? Então hoje ela vende fertilizantes defensivos, ela representa marcas multinacionais, então ela está mudando. Então a gente tem o conceito internacional, que é o Beyond Commodities, além dos commodities, que a gente se comunica assim, e a gente tem esse agora, que é o que a gente chama de comunicação de varejo, que é o Conte com a Gente, que é meio de produtor para produtor, assim e tal. E a gente está num momento do agro, principalmente da soja, né, dos grãos, que é muito interessante, que é o da sucessão familiar, né? Então antes a gente falava para aquele caboclo que usava botina igual eu uso assim, hoje a gente fala para o filho dele que usa tênis, que é um cara mais ligado e tal. Então a gente está muito pegado nessa questão da sucessão, então a gente fez essa brincadeira aí das sucessões, então é a mesma força, gerações diferentes, mas a mesma força. Então a gente está tentando hoje falar com esses dois públicos muito distintos aí na mesma tacada, né? E aí essa mesma campanha, eu trouxe, é rapidinho, prometo, eu trouxe também uma musiquinha que a gente fez, que a gente chama de jingle, né? Porque hoje, vocês sabem qual que é o meio de comunicação que o produtor mais usa? Mais acesso? Vocês fazem ideia? Produtor mato-grossense da soja. WhatsApp. Vocês sabem qual é o segundo? Rádio. Aí a gente trabalha muito também com rádio. Então a gente fez uma musiquinha para rádio. Escuta aí. Eu, Amage, aprendi desde cedo, meu lugar nessa terra, a enfrentar sem medo, desafio que me espera, da raiz me brotar, vontade de crescer, evoluir da tradição da qual jamais vou me esquecer. A força é a mesma, geração é diferente, a Amage é sua parceira, pode contar com a gente, juntos vamos colher motivos pra nos orgulhar. A força do agricultor, vamos todos celebrar. A força é a mesma, geração é diferente, a Amage é sua parceira, pode contar com a gente. A força é a mesma, geração é diferente, a Amage é sua parceira, pode contar com a gente. Uma homenagem à Amage, ao Dia do Agricultor. A partir de segunda-feira, em todas as rádios do Mato Grosso, Bahia, um monte de canto aí. E para fechar de vez, eu trouxe mais um, né? Essas campanhas, eu trouxe peças de campanhas que estão entrando esse fim de semana. Vocês verem, eu falo assim, você quer ver um trabalho somente do mercado criativo, você vai lá e vê os últimos 3 trabalhos que essa agência fez. E às vezes o cara fez um trabalho bom na vida, teve um cliente que deu certo na vida, e ele fica 20 anos lucrando em cima daquilo ali, mas nunca mais consegue reproduzir. Você contrata achando que ele vai reproduzir aquilo, e às vezes não consegue. Essa é uma outra campanha que também está indo no ar essa semana, que a gente contratou o Renato Teixeira. Todo mundo conhece o Renato Teixeira? A gente queria alguém que soubesse falar de campo, soubesse fazer música de campo. E o Renato Teixeira era publicitário. Ele trabalhou por muito tempo numa das principais agências brasileiras. E aí, a gente, lembrando disso, eu tinha feito um projeto com o Renato Teixeira para a orquestra, já tinha um tempo, e aí quando ele me contou isso, e aí a gente chamou ele e falou assim, Renato, faz uma música com a gente. E aí ele falou assim, mas Álvaro, como é que você quer que eu faça a música? Qual que é o briefing? Eu falei assim, é produtor rural, é o dia do produtor rural, dia do agricultor, né? Você sabe que nossa realidade aqui é muito voltada para os grãos, principalmente. Mas eu queria que você fizesse o seguinte, você é um cara que fala muito da natureza, né? O Renato Teixeira é um cara que fala muito da natureza. E você viu, a primeira coisa que vocês falaram quando eu perguntei do tema, vocês falaram sustentabilidade, de fato que é um tema muito importante para o agro, principalmente para o agro mato-grossense. E aí eu falei com ele o seguinte, você entende muito de natureza. Aí eu falei assim, e você conhece as vozes da natureza. Se a natureza compusesse uma música para o produtor rural, como que ela seria? Esse foi o pedido para o Renato Teixeira. E aí ele compôs uma música, a gente fez um filme em cima disso, né? E aí a gente também está lançando esse final de semana, espero que vocês gostem. E se o campo fosse uma grande canção? Acordes, instrumentos, sons. Uma música feita das notas da terra, das plantas, do ar. Uma música tocada pelo próprio agricultor.
qual seria seu ritmo, sua melodia? A terra é a mãe da natureza, com seus rios, com seus mares, continentes. Somos todos frutos de uma só semente. Somos a chuva, somos o sol, somos os ventos. Às vezes somos a noite, o saber, o acolhimento. Outras somos valor, fé, amor, o sentimento. Tudo que produz vida e crescimento. Somos a luz, a plantação, o alimento. Transformação o tempo todo em movimento. Fiagril, transformando vidas e conectando a produção sustentável com o mundo. Transformação o tempo todo em movimento. É isso, pessoal. Obrigado pela paciência de vocês aí, espero que tenha sido útil e eu sigo à disposição caso vocês queiram ouvir aquele monte de causas que eu prometi, viu? Obrigado.